Ana Vilma Maximiano demorou 6 anos a recuperar a guarda das filhas. Em 2015, 2 técnicas da Segurança Social mentiram no relatório que levou à retirada das meninas. Agora, estas 2 mulheres vão começar a ser julgadas por vários crimes. Ana Vilma Maximiano falou em exclusivo à investigação CM e assume que não consegue perdoar. Diz olá, mãe. Diga olá. Ai, mas como é que está fora hoje? Um dia e um pôr do sol espetacular. Diz olá, Mariana. Olá. Diz olá, Margarida. Ana Vilma Maximiano é uma mãe a quem em 2015 foram-lhe arrancadas dos braços 2 filhas. 2 meninas na altura com 2 e 4 anos. As filhas foram entregues ao pai, um homem agressivo que poucos meses depois acabou condenado por violência doméstica. Uma retirada à força movida por 2 técnicas do Instituto da Segurança Social que mentiram nos relatórios. 6 anos depois, com a mentira desfeita, a notícia há tanto tempo esperada. As crianças voltaram para a mãe. Eu desatei a chorar porque foi um respirar, sabe? Quando temos um balão fechado e abre o balão e aquilo faz assim. E depois foi não acredito. E as meninas olhavam para mim tipo, mãe, então mas afinal estás a chorar, vamos ficar, não vamos ficar, não estou a perceber. Vamos para o pai, mãe, estás a chorar, mas estás a rir. Foi assim um misto de emoções e depois agarrei-as e apertei-as e só pensei, tipo, seja feita justiça, foi feita justiça. Mas depois, nos dias, as meninas vieram, e, porque foi no último dia de aulas, e houve um seguimento de férias connosco. E sabe o que é eu acordar todos os dias de manhã? Até pensar, estão mesmo, isto está mesmo a acontecer. Aquela dúvida de que foi tantos anos de massacre e tipo, acabou mesmo. Acordar durante a noite e chorar e dar beijinhos e estás cá, sabe? E nós ainda hoje, já passou mais de um mês, e eu digo sempre, amanhã quem é que vai buscar a escola? Quem vai buscar a escola? Ela é a mamãe. Amanhã quem é que vais acordar ao lado de quem? Ou quem é que vai acordar? É a mamãe, sabe? Aquelas coisas diárias que, pronto, que muitas mulheres dizem, ando cansada, nisto, aquilo, é um cansaço tão agradável. As meninas voltaram para a casa da mãe em dezembro de 2021. Pouco tempo depois do Tribunal da Relação de Lisboa desvendar o mistério da dura decisão da retirada das 2 crianças. Afinal, Ana Vilma Maximiano foi vítima de uma mentira por parte de 2 técnicas do Instituto da Segurança Social. Foram 6 anos de muita coisa perdida. O primeiro dente que caiu, a primeira vez que começam as fraldas e tal, elas até já tinham largado. Mas aqueles primeiros raciocínios, aquelas primeiras piadas engraçadas, aquele primeiro desenho na escola, eu fui sempre ao Dia da Mãe, mesmo não tendo a guarda, eu fui sempre muito participativa e impus-me mesmo sempre muito na educação delas. Não queriam deixar, mas eu lutei sempre muito por isso, dentro e fora dos tribunais. Impus-me mesmo. Era o Dia da Mãe, eu aparecia no Dia da Mãe, era a festa de Natal, mesmo ele, às vezes, impondo a presença dele e não posendo, eu ia à festa de Natal, era o desfile de Carnaval, eu fazia centenas de quilómetros para ir ao desfile de Carnaval. Eu tentei sempre impor-me muito, tentei estar dentro da impossibilidade, eu tentei sempre fazer o máximo para estar presente na vida das minhas filhas. As pessoas pensam, são 6 anos de tudo. Um dia sem um filho é um dia que eles evoluem, eles crescem a dormir. Para perceber esta história é preciso recuar ao ano de 2014. Ana Vilma Maximiano fugiu de casa devido aos maus tratos infligidos pelo companheiro e a fuga, que devia ter-se tornado na libertação de uma relação abusiva, tornou-se no pior pesadelo da vida de Ana Vilma Maximiano. Agora, 6 anos depois, tem as filhas em casa e as 2 técnicas da Segurança Social sentam-se no banco dos réus. Nada paga as noites sem dormir, nada paga a preocupação, nada paga as lágrimas das minhas filhas a alargarem o meu pescoço para terem que se ir embora. Nada paga. Nada paga. Nada paga a parte física, porque é triste uma mãe que nunca tratou mal as filhas, que não há provas nenhumas de que a mãe tratou mal as filhas, tem que fazer uma greve de fome para poder agarrar as filhas. Percebe? Nada paga. Eu peço desculpa. Nada paga. E como é que nós, no Estado de Direito, em pleno século XXI, com uma Convenção de Istambul,
com os supostos direitos das crianças, não é? Porque é muito bonito ir para a televisão dizer que nós somos um país extremamente evoluído e que a nossa justiça é democrática e que não sei o quê. É tudo mentira, Magali. É tudo mentira. E foi precisamente uma mentira que coloca estas duas técnicas da Segurança Social ainda no ativo a responder em tribunal pelos crimes de falsidade de testemunho, prevaricação e de negação de justiça. E o que fica depois de 6 anos de sofrimento. Olha, eu sinto... Eu não posso... É uma pergunta difícil, não é, Gali? Eu sinto sentimentos que não quero sentir. Nunca sentiu por ninguém? Não. Eu vou ser sincera, eu fui muito magoada, por exemplo, pelo progenitor. E nunca senti pelo progenitor o mesmo por estas doutoras. Estas doutoras, olha, eu não sei explicar o sentimento sem ser extremamente ofensiva. Eu posso lhe dizer que lhes desejo que elas sintam o que fizeram, sabe? Não desejo mal aos filhos delas, porque as crianças não têm culpa dos pais que têm, não é? Das más pessoas, do mau caráter que os pais conseguem ter, sem se meterem no nosso lugar, porque são mulheres e são mães. Ambas são mães. Mas desejo que elas nunca mais se esqueçam de nós. Que elas, sempre que tentarem fazer mal a uma criança, a uma família, que pensem que pode lá estar a Ana Maximiano, pode lá estar a Marca, pode lá estar o Gama Fernandes. Espera aí, não vou fazer assim. Desejo que nunca mais, mesmo como elas ficaram marcadas negativamente na minha vida, na vida das minhas filhas, da minha família, eu desejo que elas sintam esta marca e que tenham receio no sentido de que, espera, pensem 2 vezes. São pessoas que me desprezo, sabe? Que eu desprezo. Nesse beijinho. Beijinho. Ao avô. Ao avô. E a? Beijinho. A investigação CM teve acesso às mensagens que revelam que o pai das meninas teve conhecimento prévio que as filhas iriam ser entregues à sua guarda. As mensagens foram fundamentais para o Tribunal mandar para julgamento as 2 técnicas da Segurança Social que elaboraram o relatório. Ainda antes da retirada das 2 filhas, a Ana Vilma Maximiano, uma das 2 técnicas, agora sentadas no banco dos réus, mandou algumas mensagens ao ex-companheiro de Ana Maximiano. Mensagens suspeitas que apontam para aquilo que acabou por acontecer. Já falaste com as senhoras da Segurança Social? Sim, disseram para ver escolas e que a Comissão ainda não tinha enviado para o Tribunal o relatório e por isso ainda não havia nada. Hoje vou a uma escola no fim do Galvão. Tem crianças desde os 6 meses. Nestas mensagens percebe-se perfeitamente que Tiago, ex-marido de Ana Vilma Maximiano, sabia que ia ficar com as 2 meninas a seu cargo, tanto que já andava a ver escolas para as crianças frequentarem. Numa outra conversa, claramente antes da decisão da retirada das filhas a Ana Vilma Maximiano, o ex-companheiro desta mulher mostra-se confiante no futuro. E correu tudo bem? Sim, na comissão era só assinar umas coisas, mas estive a falar com ela, uma das técnicas. Perguntei onde a Dia esteve na sexta-feira, visto que não foi à AMA e também não esteve com a mãe. A técnica respondeu: Tiago, há factos muito mais importantes que vão fazer com que se resolva mais rápido. Não pense nisso, estamos cá. Estamos cá, frase usada por uma das técnicas para demonstrar a sua vontade em atribuir a guarda ao pai e assim tirar as filhas dos braços da mãe. O Tribunal da Relação de Lisboa arrasa o trabalho de Sandra e Anabela, técnicas da Segurança Social, no acórdão que as manda para o julgamento. As arguidas apresentaram informações falsas. Conhecendo a sua falsidade, temos um crime de denegação de justiça, na medida em que, ao agir, visando a aplicação de uma medida que sabiam ser desprovida de real fundamento, sabiam que iam determinar a retirada dos filhos à mãe. Essa atuação visou uma retirada repentina e infundada das crianças, que visou criar sofrimento à mãe das menores. Chega-se aqui ao motivo da retirada das crianças, criar dor a Ana Vilma Maximiano. Mas os juízes desembargadores não se ficam por aqui e prosseguem condenando o trabalho destas técnicas. Independentemente de se manter a medida de entrega das crianças aos cuidados do pai
e de o tribunal ter entendido que essa era a melhor solução para os respectivos interesses, o facto é que a retirada das crianças foi inopinada, desgarrada de ponderação de interesses que estava em curso no processo, injustificada e contra a lei. Tudo isto causa, obviamente, sofrimento a quem se viu afastado das suas filhas, sem motivo para que esse afastamento se realizasse nos termos em que se realizou. E é essa retirada injustificada e contra a lei que empurra estas duas técnicas para o banco dos réus, 6 anos depois de terem separado uma mãe e as duas filhas. Ana Vilma Maximiano não tem reservas em dizer que jamais irá perdoar estas duas mulheres responsáveis pela retirada das filhas em dezembro de 2015. O julgamento arranca este mês no Tribunal de Cascais. O Instituto da Segurança Social arrisca ser chamado a pagar cerca de 600 mil euros de indemnização pelos danos causados a Ana Vilma e às duas filhas. Anabela Vieira e Sandra Batista são as duas técnicas do Instituto de Segurança Social responsáveis pela retirada à força de duas meninas do colo da mãe. Em 2015, as duas profissionais mentiram num relatório garantindo que Ana Vilma Maximiano se preparava para fugir com as duas filhas após uma separação conturbada. Anabela Vieira e Sandra Batista estavam na altura a mediar as visitas do pai com as duas crianças. Por outro lado, Ana Vilma Maximiano tentava sobreviver a um casamento arruinado, vítima de um marido agressor. Mas num estalar de dedos, passou a ser amada fita. A mãe que queria fugir, levar as filhas para longe da vista do pai. Mas tudo isto era mentira. 6 anos depois, já com as filhas em casa, Ana Vilma Maximiano não consegue perdoar. Não vou conseguir perdoar estas 4 mulheres. As duas técnicas, até nem eram 2, eram 3, mas uma não assinou, foi inteligente. Nem as magistradas. Porque elas fizeram, mas as magistradas assinaram por baixo. E não quiseram saber efetivamente a verdade, porque na primeira audiência que houve, ou conferência, não sei bem como é que se chama, nem me deixaram falar. Portanto, não vou perdoar. E tenho a certeza que nunca vão ter a proporção, a dor da proporção que causaram. Nunca vão ter. Não vão. Porque não destruir vidas em vão eu costumo dizer dano em leve. Não, e não as vou perdoar, não. Deus me perdoa a mim, por eu não conseguir perdoar. Vou tentar ultrapassar e vou fazer de tudo para que as minhas filhas ultrapassem isto. Eu sempre tentei fazê-las ver a coisa pela positiva. Tens 2 natais, tens 2 anos, tens bolo cá, tens bolo lá. Sempre estimular para que o crescimento delas não fosse com um sentimento negativo. Agora eu não consigo. Perdoar, nunca vou perdoar. Vou ultrapassar, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, como eu disse, é o início do resto das nossas vidas. Mas perdoar, não vou perdoar. Foi muito mal dado. Não fui maltratada fisicamente pelas técnicas, mas psicologicamente foi uma tortura muito grande. Ainda hoje, esta mãe não consegue perceber muito bem porque se tornou um alvo para as técnicas da segurança social. Eu não sei se era por eu ter filhos de vários pais. Eu não estou no sítio, na cabeça das pessoas, para pensar pelas pessoas. O que eu sei é que eu sempre tentei de várias formas, doutora, o que é que se passa? Eu se calhar, eu não me estou a conseguir explicar, falo com a minha advogada, porque posso ser eu que me esteja a explicar mal, posso a pensar que a culpa era sempre minha, não é? Porque é que eu pensava, esta doutora protege as crianças, a minha inocência, eu pensava que a culpa era sempre minha, ou falei mal, ou porque eu sou uma pessoa que não gosto de não entender, e vou sempre à procura da explicação. E quando acho que o que estão a dizer não é verdade ou não é justo, eu procuro sempre mostrar o outro lado. Eu sempre fui assim, nunca fui uma pessoa de engolir e calar. Nunca fui. Eu não sei se foi por isso, não sei se eram outro tipo de conhecimentos que o pai tinha com elas, porque efetivamente nós temos as mensagens trocadas e não são aceitáveis de maneira nenhuma, nem moralmente, nem deontologicamente, porque são psicólogas. O que eu sei é que eu senti sempre muito desdém. Um desdém que levou a uma mentira que chegou a tribunal. O Instituto da Segurança Social pode vir a ser condenado a pagar uma indemnização milionária. São pedidos 600 mil euros para reparar os danos causados. Não gostam da cara de uma pessoa e vingam-se nessa pessoa. Porquê? Porque sentem que têm poder e não são supervisionadas. Este processo pode ter, digamos que, ser uma face visível para que o Instituto de Segurança Social aprenda
a controlar as suas técnicas, aquelas que são más, porque as boas não precisam. E se o Instituto de Segurança Social, que foi chamado à demanda no pedido de indemnização, se começar a ter muitos processos destes, vai pensar duas vezes, porque lhe vai sair caro. Não vai sair caro ao Instituto, vai sair caro a todos nós. Mas do orçamento do Instituto há de sair dinheiro para pagar indemnizações que não sairia se controlasse devidamente as técnicas que tem. O advogado de Ana Vilma Maximiano não tem reservas em afirmar que a entrega das duas meninas ao pai foi uma encomenda. Face às mensagens trocadas, consigo entender que existirá um certo favorecimento por parte destas técnicas. Quando alguém promete, dia 3, que vai entregar as crianças ao pai e os fundamentos perante os quais retira as crianças só acontecem hipoteticamente no dia 7, quer dizer que a encomenda estaria feita. Portanto, não há como contornar isso. Porque se a 3 se diz que se vai entregar as crianças e os factos que são alegados para a retirada das crianças, ou seja, a verbalização na escola de que a mãe iria desaparecer e o abandono de uma criança num café, quando o auto de polícia que foi feito naquele dia vem dizer que foi o pai que verbalizou, que a mãe verbalizou que o pai iria desaparecer se lhe entregassem as crianças e que a criança ficou entregue a uma senhora no café, portanto, completamente diferente. Há aqui qualquer coisa de estranho, porque se a 3 já se promete aquilo que ainda não aconteceu, com base nos factos que ainda não aconteceram nem sequer, e não vieram a acontecer por todos os efeitos, mas foram forjados 5 dias depois. Este caso corre no Tribunal de Cascais. Se as técnicas da Segurança Social forem absolvidas, Ana Vilma Maximiano e Gameiro Fernandes admitem recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Vamos fechar este